quais são as formas que a gente tem de transmissão do HIV? Você tem pela via sexual, a sanguínea, a vertical e a ocupacional. Na sexual, foi o que justamente desencadeou o conhecimento do HIV, justamente pela relação sexual, quando não se tem entre parceiros que não são ainda conhecidos, quando não se usa o método preservativo, então quando não usa camisinha, que não é o nosso caso. Você tem também questão sanguínea, que é, por exemplo, o receptor de sangue ou derivado do sangue que recebe, por exemplo, em transfusão de sangue, ou usuário de drogas injetáveis, que aí eles compartilham drogas. Também esse não é o nosso caso. Você tem também o caso vertical de mãe para filho durante gestação, parto ou por aleitamento. Esse também não é o nosso caso. O principal que vai ser é justamente a questão ocupacional, que é ocasionada por acidente de trabalho em profissionais da área da saúde que sofrem ferimentos com instrumentos pérfuro, cortantes, contaminados com sangue de pacientes infectados pelo HIV. Essa frase para mim é super importante, eu escolhi a dedo para vocês. Entender nós, profissionais da área da saúde, vocês estão nessa área porque justamente vocês trabalham com a saúde das pessoas e aí tomar cuidado principalmente com ferimentos com instrumentos pérfuro cortantes. Vocês trabalham com vários instrumentos, então por isso tem que tomar cuidado, principalmente se esse instrumento estiver contaminado com sangue, porque você não sabe se a pessoa está ou não contaminada, então a hora da precaução. Então essas são as 4 vias possíveis. E vocês estão vendo que dessas 4 vias, nós encaixamos na questão ocupacional, ok? A questão ocupacional, então, ela ocorre com os profissionais, como eu falei, eu estou reforçando aqui, ó, e principalmente a questão dos instrumentos pérfuro-cortantes. Aí o que se tem de estimativa? Que o risco médio de contrair o HIV após uma exposição, que é justamente percutânea, que a gente chama com essa exposição, ao sangue contaminado, seja de 0,3% de possibilidade. É menos de 1%, mas todo cuidado é pouco, certo? Porque imagina que a gente trabalha com uma infinidade de pessoas ao longo do dia, ao longo da vida profissional. Então, existe um risco associado. Então, por isso que é muito importante tomar cuidado. Exposição de mucosas, o risco é de 0,1%. Então, a gente ainda, que bom, então nós temos umas alternativas de proteção. O que eu estou dizendo? O risco, por exemplo, de cair essa gota de sangue contaminada em cima da pele e, por isso, atravessar o vírus, a sua pele, é praticamente perto de 0. Então, a chance é mínima. Caso de exposição de mucosas, ou seja, o sangue espirrar, vai que atinge áreas de mucosa, como o olho, como a boca, o risco é de 0,1. É abaixo de 1%, está mais próximo de 0. Mas, sempre lembrando, todo cuidado é pouco, certo? Então, você tem uma proteção natural? Tem. Mas, tomar cuidado que o risco existe. Infelizmente, não dá para dizer que não ocorre. Ocorre, é pouco, mas acontece, ok? Fatores de risco já identificados que aí sim, que podem permitir determinar a contaminação. A profundidade e a extensão do ferimento, então aí sim, quanto mais profundo, você está atingindo áreas mais profundas do corpo, atingindo, por exemplo, vasos sanguíneos. Extensão do ferimento, quanto maior o corte, maior a área de exposição. Aí sim nós temos problemas, ok? A presença de sangue visível no instrumento que produziu o ferimento, porque aí, ó a lógica da coisa. Se tem sangue no instrumento, quer dizer que realmente houve o ferimento lá na pessoa, atingiu um vaso dela, sanguíneo, teve extravasamento, teve perda de sangue. Então, esse instrumento tem contaminação. Aí é a hora de tomar cuidado, que aí você tem um risco sério, potencial de contaminação, ok? Outro, o procedimento que resultou na exposição e que envolveu a colocação da agulha diretamente na veia ou artéria do paciente portador de HIV. No caso, aí é muito importante tomar cuidado, porque agulhas, não sendo tanto o caso da gente, são casos mais específicos, mas tem que tomar cuidado também com o uso da agulha. Porque essa agulha, dependendo da profundidade, é a hora que pode atingir um vaso sanguíneo e a hora que você vai ter a contaminação com sangue.
Se for superficialmente, eu tenho risco de atingir um vaso menor, que é o capilar. Você pode ter um risco de ter um sangramento? Pode. Então, por isso, tem que tomar muito cuidado quando nós falamos da questão das agulhas, ok? A agulha é um item também importante, que merece atenção, tá? Outra coisa, e o paciente fonte da infecção mostrar evidências da imunodeficiência avançada, ser terminal ou apresentar uma carga viral elevada. Esse aqui temos uns desafios. Para você perceber isso, é muito mais complicado, certo? Para a gente ver isso num atendimento, porque nós não somos médicos para fazer essa identificação. Então, daí que vem essa preocupação de você se prevenir, que você já sabe quais são as possibilidades de risco. Então, é importante tomar cuidado. Esse aqui é o mais difícil para nós. Então, para a gente perceber isso, é um pouco mais complicado, porque aí eu precisaria ter um acompanhamento médico. Mas os outros três, esses aqui a gente consegue fazer controle. Porque lembra que a gente trabalha muito com instrumento pérfuro cortante, ok? Outras possíveis formas de transmissão. E aí tomar cuidado, vamos tirar um pouquinho, desmistificar, porque se tem ainda muita dúvida, quais são as fontes de contaminação ou não. Olha que eu coloquei aqui, ó, as que não são fontes de infecção. Então, a gente vai ter o seguinte, saliva, urina e lágrimas, não tem comprovação que você contrai o HIV, o vírus, por esses veículos, ok? Então, esses aqui, ó, saliva, urina e lágrimas não são fontes de infecção. Agora, quem é fonte de infecção? Sangue, sêmen, secreções genitais, leite materno. Aí sim, aí vocês estão entendendo que nós trabalhamos aqui, ó, sangue, os instrumentos pérfuro cortantes. Então tem que tomar muito cuidado com isso, ok? O que mais que a gente tem? Ó, que não foi possível evidenciar com segurança nenhum caso de HIV adquirido por qualquer uma das vias de transmissão. Contato interpessoal não sexual e não percutâneo, ok? Então, o que eu estou falando? Contato casual, aperto de mão, esbarrão, isso aí não tem relação, ok? Vetores que são os artrópodos. Então, aqui eu estou falando, por exemplo, picada de inseto. Então, não tem nenhuma relação, por exemplo, picada de mosquito, transmitir o vírus, ok? Esses objetos inanimados também, que a gente chama de fômites, eles também não estão associados à contaminação. E instalações sanitárias também não. Lógico que aqui tem que tomar cuidado o seguinte, desde que a gente não esteja identificando a presença de sangue, ok? Então é muito importante isso, mas todo dia você vai ter um cliente que você vai ter um aperto de mão, vai esbarrar. Isso aí não transmite. Normalmente os mosquitos, eles não vão transmitir, ok? Fontes ambientais, por exemplo, aerosóis de sangue, a chance de contaminação é mínima, que lembra que eu até mostrei lá da percutânea, a gente não vai ter tanto risco, ok? Prevenção e controle. Aí sim, ó, alguns tipos de exposição acidental, como contato de sangue ou secreções com mucosas ou pele íntegra, elas teoricamente podem ser responsáveis por infecção pelo HIV. Só que seus riscos são muito menores quando comparados com a exposição percutânea através de instrumentos pérfuro-cortantes. Aí aqui vocês entenderam, a questão é justamente, como a gente trabalha com instrumento pérfuro-cortante, se esse instrumento tiver lá com sangue, aí sim eu preciso tomar o máximo de cuidado. Se estou usando uma agulha, essa agulha tem sangue, aí eu tenho que tomar todo o cuidado, aí o cuidado é todo redobrado, para você fazer o descarte, a eliminação quando possível, ou a limpeza, que aí eu falei, como é que você limpa? Usando agora a água sanitária e também pode fazer esterilização lá com o autoclave, ok?